Olá, continuando a série Jesus Cristo está voltando. Eu gostaria de rapidamente, pode ser até que a gente volte. Se você achar que seria bom fazer o estudo de igreja por igreja, fale e eu retorno ao estudo de igreja por igreja. Mas hoje eu vou pincelar essas igrejas e vou me deter no capítulo 3, que é algo que me chama muito a atenção. A igreja de Laodiceia. E eu gostaria de dizer para você o porquê esta igreja me chama tanto a atenção. Capítulo 3, versículo 20. Como eu disse, no capítulo 2, a figura literária é carta. Então, numa carta, você só tem que ouvir o que o remetente está enviando. A questão de interpretação já é uma coisa sua, mas você tem que ouvir e é uma carta direta, ou seja, foi falada para você. Quem escreveu para você te conhece bem. Quem escreveu para você tem um relacionamento com você. Quem escreveu para você quer te comunicar algo, seja bom ou ruim, de acordo com o seu ponto de vista. Então, nós vamos ver os capítulos 2 e 3, carta às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas se localizavam na Turquia, hoje conhecido como Turquia, e elas existiram, como já cansei de falar aqui. Do capítulo 2, versículo 1 ao 7, nós temos carta à igreja de Éfeso. Tem o cabeçalho, o corpo e a conclusão, né, para esta igreja. E ao que vencer a promessa, todas elas têm o cabeçalho, corpo, conclusão e a promessa. No corpo e conclusão, o que essa igreja fez de bom ou de ruim, ou onde falhou, o que ficou pendente e onde precisa voltar. E sempre uma promessa no final. Deus é tão bom. A despeito dos nossos erros, equívocos e dos nossos desvios, Ele sempre tem uma promessa, e uma promessa restauradora. A promessa para a igreja de Éfeso é: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Lembre-se, faz um retorno ao Gênesis. A segunda carta, capítulo 2, versículos 8 a 11, carta à igreja de Esmirna. De novo, lembre-se no capítulo 1 que Jesus se coloca como a fiel testemunha. O que é uma testemunha? Aquele que viu ou que ouviu, que esteve presente e por isso sabe dizer tudo sobre o que ocorreu. Jesus se coloca como a fiel testemunha, onde não há tendência. Jesus não é uma testemunha tendenciosa. Ele não se permite se envolver com as emoções, sejam negativas ou positivas. Ele vai e diz exatamente o que é, o que foi, o que ocorreu, porque ele é a fiel testemunha. Também, cabeçalho, corpo, conclusão e a promessa. Cabeçalho, corpo, conclusão e a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, ou separação eterna do Senhor. Essas cartas são muito interessantes. A terceira carta, carta à igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículos 12 ao 17. É um pouquinho mais longa que as outras. De novo, cabeçalho, corpo, conclusão e a promessa. Há uma reprimenda a essa igreja. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Contra esta igreja, uma das poucas coisas que tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Você sabe que Balaão fez querendo vender a palavra a troco de benefício próprio, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim também tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, uma falsa
filosofia. A promessa: ao que vencer, darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão o que recebe. Já a metáfora no finalzinho da figura de linguagem sobre a pedra branca e sobre o maná escondido. Uma ida histórica ao Velho Testamento. A quarta igreja seria a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 18, e vai até o final. É a mais extensa carta à igreja de Tiatira. Condena os que comem sacrifícios de idolatria, dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. A promessa de trazer doença a essa igreja: eu vou pôr você numa cama, e todos os que adulteram com ela, sobre eles virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas há uma promessa muito interessante, aliás, duas. Lhes darei poder sobre as nações, versículo 26. E no versículo 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquilo que eu acabei de dizer a vocês, mesmo no meio de uma reprimenda, de uma repreensão, de uma advertência, o Senhor tem palavras não só de consolo, mas tem promessas para a nossa vida. E a palavra é sempre: arrepende-te, arrepende-te. Deus espera de nós um coração arrependido. No capítulo 3, versículos de 1 ao 6, nós vemos a carta à igreja de Sardes. De novo, cabeçalho, corpo, conclusão, promessa. Eu sei as tuas obras. Sê vigilante. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, que está diante dos seus anjos. Que promessa maravilhosa! Nós temos a sexta carta, capítulo 3, versículos de 7 ao 13, carta à igreja de Filadélfia, não é? Eu te pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, não é? Tem várias análises sobre esta igreja, e o Senhor dizendo que conhece a sua dor, conhece as suas dificuldades, e a promessa que ele vem sem demora. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Sétima e última carta é a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículos de 14 ao 22. A igreja mais rica, a igreja centrada numa metrópole, mas tem uma coisa muito triste, lembrando de novo: cabeçalho, corpo, conclusão e promessa. O Senhor diz: eu sei as tuas obras. Lembre-se que ele é fiel testemunha. Nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mas uma coisa que me arrepia nesta última carta e me deixa pasmo foi quando o Espírito me revelou uma coisa nesta carta que me deixou e me deixa arrepiado, com temor e tremor na presença do Senhor. Versículo de número 20, ele é bem claro que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Tem uma promessa, não obstante, maravilhosa. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Duas coisas eu ressalto para finalizar a nossa meditação de hoje. Aprendi nesta carta a igreja de Laodiceia, que é possível existir um corpo eclesiástico chamado igreja que não é igreja. Como assim, pastor? Você pode ter os hábitos eclesiásticos, os hábitos dos horários, os hábitos da liturgia, os hábitos do ritual, o portar-se porque você já aprendeu a fazer. Não obstante, o Senhor e o seu Espírito não estão lá. Nesta carta, nessa 7ª carta à igreja de Laodiceia, nós aprendemos Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o que mostra, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o Senhor estava do lado de fora. Como assim, pastor? Sim, Jesus está dizendo que ele foi expulso, ele foi colocado do lado de fora. Esta igreja tinha os seus donos, os seus senhores, não precisava de Jesus, ela sabia fazer tudo sozinha, não dependia dele. Essa igreja tinha a sua agenda, tinha o seu ritual, a sua liturgia, sabia pagar para fazer. Essa igreja era autossuficiente e não precisava do Senhor. E Jesus diz: eu estou do lado de fora. Você quer fazer o favor de me deixar entrar na minha igreja? Que palavra dura é essa? O Senhor está do lado de fora. Eu espero que você que está me ouvindo não deixe o Senhor do lado de fora. Não seja autossuficiente. Dependa do Senhor. A outra observação que nós aprendemos em todas as 7 igrejas, ele diz: ao que tem ouvidos, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E começam as cartas sempre dizendo: ao anjo que está na igreja tal. Ao anjo. Eu finalizo essa meditação de hoje pedindo a você encarecidamente: respeite a igreja de Jesus. Nós estamos vivendo uma época infeliz dos chamados desigrejados. São autossuficientes, não precisam, batem no peito, se orgulham de suas ideias e dizem que não precisam de igreja. Jesus não criou nada inútil e nem nada dispensável. Jesus criou a sua igreja para que pertencêssemos a ela. Portanto, respeite o pastor da igreja, o grupo pastoral desta igreja, respeite a igreja como corpo de Cristo, ouça o que o Espírito está te dizendo, arrepende-te e volte. É possível também que Jesus esteja fora, porque as pessoas se sentem demais autossuficientes e tomam conta da igreja. Que isso não seja a realidade na sua vida, mas que você se volte a Ele e saiba que Ele é o Senhor da igreja. Oremos. Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, nós te pedimos perdão. Perdão porque quantas vezes o Senhor está do lado de fora porque nós aprendemos a fazer tudo sozinhos. Nós sabemos o ritual, a liturgia, nós sabemos a agenda e nós sabemos tudo a respeito da igreja. E quantas vezes praticamente dizemos que não precisamos do Senhor. Perdão, Senhor, nos perdoe. Se alguma vez passou esse pensamento ou esse sentimento das nossas agendas perfeitas, não carecendo a atuação direta do Senhor. Eu oro agora por aqueles que se classificam como desigrejados, que o Senhor faça arder o coração deles, que eles voltem, porque a tua palavra vem ao anjo da tua igreja e para a igreja revelar os mistérios da tua palavra. Que ninguém seja tão bastante e autossuficiente, bom sozinho ou sozinha, que não careça de ti e nem da igreja que o Senhor criou com teu próprio sangue. Eu oro em nome de Jesus. Amém.